Sejam todos bem-vindos à quinta edição do Ipatinga Gourmet. Eu sou o chefe Jonathan Neves e sou proprietário do Planeta do Sabor, um delivery conceituado em Timóteo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa edição do Ipatinga Gourmet. Nós estamos muito honrados por receber esse convite para participar deste evento tão importante para a nossa região, que é um festival gastronômico. E eu sou Mileide Malta, trabalho hoje em dia com conteúdo digital, tenho uma conta no Instagram, no YouTube, @MileideMalta, e tem um site também onde eu disponibilizo algumas aulas gratuitas e cursos presenciais também de culinária. E hoje nós vamos apresentar para vocês, conta aí, chefe, para eles, que a gente vai preparar aqui com os ingredientes principais do festival. Hoje vamos apresentar uma receita para vocês que é o purê de inhame com a tilápia, que é chamado de Saint-Peter, e uma cebola caramelizada para finalização do prato. A Mileide vai começar fazendo para a gente o purê de inhame, mas antes da gente começar eu queria dar uma dica para vocês. Ô Cidinha, você me arruma um papel toalha, por favor? Todas as vezes que vocês forem iniciar uma receita, por favor, vocês vão estar com uma tábua ou algo parecido, vocês poderiam pegar e apoiar a tábua em cima de um papel. Se você puder molhar ele, umidificar ele com um pouco de água, vai ficar até melhor, porque você evita de correr o risco de cortar a mão e deslizar a tábua em cima da bancada. Então a gente vai começar agora o nosso purê de inhame, e como eu sempre gosto de ensinar para os meus alunos e para os meus seguidores lá no Instagram, de evitar sujar muitas vasilhas para fazer uma receita só. Então a gente já vai fazer o inhame refogando em uma panela e finalizar na mesma panela, e só tirar então para a montagem dos pratos no final, para evitar cozinhar em uma panela, passar para outra e assim fazer aquela bagunça na nossa cozinha. E a gente tem aqui o mise en place todo organizado já com os ingredientes principais do festival, que é o mel, o inhame e o cogumelo. E nós iremos usar o cogumelo para enriquecer ainda mais a nossa cebola caramelizada, né, chefe? Sim, chefe. Explica aí o que é o mise en place para as pessoas. Traduzindo no termo, seria tudo em seu lugar. É onde nós nos preparamos para fazer uma receita. Todas as vezes que formos iniciar uma receita, e tenha em mãos tudo que você precisa utilizar nela. Colocar em ordem. Muitas vezes a gente desiste de fazer uma receita porque faltou um ingrediente. Quando a gente tem o mise en place todo organizado, tem mais chances de dar certo a receita. E nós temos aqui então mais ou menos uns 2 quilos de inhame. Eu vou pedir para a Cidinha trazer uma panela para a gente, que a gente vai usar a mesma do início ao fim. E nós vamos refogar aqui com um pouquinho de alho. Eu tenho aqui uns 4 dentes de alho picados grosseiramente. Só vou dar mais uma picadinha aqui, não precisa picar muito. E vou finalizar também, deixa eu ligar aqui. Consegui? Estou aquecendo a panela aqui, que a gente vai fazer esse purê rapidamente. Eu tenho aqui uma colher, pode deixar, chefe. Vou usar essa daqui. Vou colocar aqui uma colher bem farta de manteiga. A manteiga, como a gente vai usar ela para caramelizar aqui um pouquinho, para dourar o alho, ela, quando começa a ficar dourada, ela fica com aquele sabor noisette, que é um sabor amendoado, e enriquece ainda mais a nossa receita. E para essa base, a gente precisa tomar muito cuidado para não deixar o alho queimar, porque é aqui que vai ser toda a base do sabor do nosso prato. E aqui eu já tenho os inhames aqui todos picados e higienizados, só vou finalizar alguns que estão sobrando aqui, para finalizar rapidinho. Já estão higienizados e eu pico assim para poder agilizar o processo de cocção. Então é muito importante nesse momento a gente esperar o alho dar uma douradinha e a gente vai refogar o inhame e assim ele tira um pouquinho dessa baba, que é uma característica natural do inhame. Então a gente vai pingar um pouquinho de água que nós já temos aqui, só mesmo para cozinhar um pouco mais rápido aqui o nosso inhame sem queimar. Chegou nesse ponto aqui, já está bom, senão vai queimar. Vamos fazer todos de uma vez. Essa quantidade aqui é para mais ou menos 8 comensais.
Eu costumo falar que a forma certa que eu gosto de pegar na faca, você sempre, o indicador e o polegar, você sempre pressiona ele na lâmina para que você consiga fazer um corte mais firme. Então você consegue trabalhar com mais segurança dentro da cozinha. Eu estou picando aqui agora minha cebola. Duas formas de você estar picando a cebola para estar caramelizando ela. Uma é no formato de meia lua, você pode utilizar ela. Ó. Que fica um formato bastante... você deixa a cebola com formato comprido quando você for fazer a finalização. É um ponto bacana, muito bom para você estar trabalhando com ela assim também. Quando você pega a linha de corte dela na lateral, você já vai deixar ela em cubos. Você não deixa transpassar para você não desligar toda completamente. E logo em seguida você corta nesse formato. Automaticamente você vai ter sua cebola em cubinhos, onde você pode caramelizar ela assim também. Agora chegou no ponto que a Sim, gente chefe. já pode pingar a água aqui. Colocar pouca quantidade, porque a gente vai fazer um purê. Então, só mesmo para cobrir o fundo aqui, mais ou menos uns 300 ml de água. Não precisa ter quente, porque vai cozinhar rapidamente aqui. E a gente vai observando até ficar macio. Se for preciso, a gente acrescenta. Eu já vou entrar com um pouquinho de sal. Mais ou menos uma colher de sopa. Aproximadamente final, umas 12 gramas. Quanto? As colherzinhas, uma meia colher de sal tem aproximadamente umas 6 gramas. Uma colher inteira de sal tem aproximadamente 12 gramas. Como eles medem sempre em colher, tem que ser uma colher de sopa, não uma rasa, montanha, né? Só bem rasa mesmo, pra gente experimentar no final, quando a gente for colocar o queijo, porque o queijo também já é salgadinho. Então agora a gente só tampa aqui para acelerar o processo então do nosso purê. Ô Jonathan, e agora o que você acha a gente convidar o Elizinho da Grampian para falar pra gente um pouquinho sobre a harmonização dos vinhos com o nosso prato? É sempre uma honra ter o Elizinho com a gente aqui, dando essa dica de harmonização dos pratos pra gente. Seja Elizinho, muito bem-vindo, Elizinho. por favor. Bom, tudo bem, pessoal? Bom, que a gente vai primeiramente cumprimentar a chefe Milady, o chefe Jonathan, porque aqui está uma explosão de aromas nessa cozinha que vocês não imaginam. É pena que vocês não podem sentir aí de casa de vocês, mas está fantástico, viu? E a gente vai fazer uma harmonização aqui hoje, que aquela tanto pode ser por base, que é a questão da base dos ingredientes que estão utilizando, como também sazonal. Por que sazonal? Apesar de a gente estar iniciando o outono, a gente ainda está um clima quente. Então, a tilápia, né? Obrigado por ter apresentado a tilápia St. Pepper, chefe. St. Peter. Pescando e aprendendo. Entendeu? Então, a tilápia St. Pepper é um peixe um prato bem leve e pode-se dizer assim, até bem refrescante, né? Que não vai ter aquele peso todo da gordura, então é um prato bem leve. Então, para harmonizar isso, nada melhor que pode ser um vinho branco, tá? Com um espumante. Eu optei por um espumante, tá? Um espumante Salton Brut, que ele é feito com as uvas Chardonnay e Riesling, certo? Que vão harmonizar muito bem com esses ingredientes, entendeu? Então vai ser buscando sempre aquela questão do equilíbrio, tá? Toda vez que eu vou falar de harmonização, vocês vão sempre escutar falando isso, é o equilíbrio. Um não pode sobrepor o outro, entendeu? Então, esse prato ele vai casar perfeitamente com esses dois tipos de harmonização, a harmonização de base e a harmonização sazonal, tá certo? São pratos mais leves, como a gente está na temperatura aqui mais alta, apesar daqui o clima de montanha ser bem gostoso, mas vai casar bem com um prato mais leve e uma bebida mais refrescante, tá certo? E vamos passar a bola para os chefes aí agora de novo, porque está fantástico aqui e a gente volta daqui a pouquinho. A partir de agora eu vou começar acrescentando um leve toque de manteiga.
colocar aproximadamente umas 10 gramas de manteiga. Levando em consideração que... Obrigado, chefe. Levando em consideração que uma cebola tem em média umas 100 gramas, hoje nós vamos utilizar umas 200 gramas de cebola aqui para a gente estar caramelizando. Peso de medidas para a gente estar caramelizando esse açúcar seria... Cada colher tem aproximadamente 12 gramas, 15 gramas, né? E hoje a gente vai apresentar aqui colocando aqui umas 60 gramas. Eu vou colocar 5 colheres de açúcar. Essa é uma técnica de caramelização que o Jonathan faz, que é uma forma mais rápida de caramelizar, mas existem várias receitas de cebola caramelizada, inclusive tem a técnica que demora até 2 horas para caramelizar essa quantidade de cebola, usando o próprio açúcar da cebola. Vou colocar mais um pouquinho aqui também. A gente vai colocar o caramelo do açúcar para agilizar o processo e finalizar com o mel também, que vai trazer um contraste delicioso aqui para a cebola. Precisamos esperar açúcar virar um caramelo, com a tonalidade de caramelo, para aí sim iniciarmos com a cebola. E hoje vai ter um toque interessante, porque essa forma de estar caramelizando aqui é onde eu vou usar um pouco de molho shoyu também, que ajuda a dar tonalidade e dar sabor também na cebola. Se alguém perguntar por mim, diz que eu fui por aí, levando um violão aqui debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu bebo se houver motivo. É mais um samba que eu faço. Se quiser saber se volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Eu tenho um violão pra me acompanhar, eu tenho muitos amigos, eu sou popular, eu tenho a madrugada como companheira. A saudade me dói, meu peito me rói. Eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí, sempre pensando nela. Eu estou por aí, sempre pensando nela. Eu estou por aí, sempre pensando nela. Obrigado, Douglas. Já está na hora, eu já vou entrar com minha cebola já, porque eu cheguei no ponto. Olha só, dá pra ver daqui? Esse é o ponto, tem que tomar cuidado para não queimar a partir daqui, né, John? Isso. Então agora... Que é o momento que você já entra com a cebola. Muito cuidado. Agora ela solta um pouquinho de água, né? E vai caramelizando. Rapidamente, fica pronto. A cebola nós podemos deixar ela em fogo brando, porque ela precisa evaporar um pouco do líquido. E mesmo assim com a temperatura ainda continua soltando o líquido, continua soltando a água. Então depois que ela estiver pronta, não impede também de que você possa escorrer o líquido, deixar ele reduzir mais um pouco, depois voltar ele para a cebola, para você deixar ela um pouco, o líquido um pouco viscoso, você vê ele firme, para que ele possa te dar uma finalização no prato boa. Nós temos aqui mais ou menos 1,5 kg de tilápias, já estão limpas os filés. E agora a gente vai temperar aqui, eu vou deixar essa parte do processo de empanar para o Jonathan. Ok. A gente vai usar farinha de trigo. Só quero aproveitar, chefe, licença, só falar um pouco sobre a tilápia. Hoje nós estamos usando a tilápia vermelha. A tilápia vermelha, ela é típica israelense, chamada como Sanpeter. Se aproveitando aqui, nunca esquecer de estar mexendo a cebola também, porque você precisa tirar a parte de baixo e jogar para cima para você conseguir chegar na redução, no ponto de redução que você precisa. Falando sobre a nossa tilápia, sobre o nosso Sanpeter, ou Saint-Pierre também, que é assim conhecido, hoje nós vamos utilizar aqui um tempero e a forma que vamos grelhar ela na panela hoje será um método muito interessante. Vamos utilizar, chefe, vou usar aqui mesmo, tá bom? Pode ficar à vontade. Tranquilo.
Hoje nós vamos usar suco de limão siciliano, que é um limão muito saboroso. A dica é que você possa também colocar a mão para que você segure as sementes e que você utilize somente o suco do limão. O nosso inhame já está bem macio e a gente vai aproveitar a temperatura aqui para já finalizar o purê enquanto o Jonathan vai preparando as tilápias aqui, que assim a gente finaliza os 3 pratos aqui e faz a nossa montagem tudo junto, né, Jonathan? Sim, chefe. Lembre que para você ter um prato que você vai conseguir degustar ele da melhor forma e bem fresquinho, você começa fazendo as suas preparações no que demora mais. Qual que é o processo longo de cocção que você tem no ingrediente que você está fazendo? Hoje nós começamos pelo inhame, porque o inhame ele vai durar mais tempo. E a cebola caramelizada eu consigo colocar ela em aguardo, em stand-by, para finalização, porque ela não tem necessidade de estar quente. Mas a tilápia, por ser um prato que você vai finalizar ele muito rápido, então vai ser o casamento perfeito do purê sendo finalizado, a tilápia sendo grelhada, e você harmoniza, você finaliza o seu prato montando ele e ele chega assim até o seu paladar com a temperatura certa, com o tempero certo, ideal para você. Bom, eu já espremi aqui o suco de limão, eu vou entrar com aqui aproximadamente umas 6 gramas de sal, hoje eu vou colocar na mão mesmo, tá? Porque a gente vai trabalhar com a tilápia aqui, mergulhando ela aqui, tá bom? Ó. O Jonathan ensinou para a gente usar o limão siciliano para fazer a tilápia, porque nós temos uma árvore gigantesca aqui no ateliê feito à mão, do lado da cozinha da Cidinha, Cozinha e Arte. Mas vocês podem ficar à vontade para usar o limão que vocês tiverem aí. O limão rosa vai bem, o galego, né, chefe? O Tahiti também. Cai muito bem, que é mais encontrado no supermercado, né? Você acha mais fácil nas prateleiras. O limão galego até eu também sugiro ele, mas ele é bem caseiro, né? Em poucos lugares que você encontra. Dando sequência aqui, eu temperei com o salzinho que já tem pronto aqui nosso, que é um sal com pimenta do reino, né? E eu vou aproveitar também aqui para agregar sabor aqui na nossa receita. Eu vou estar usando aproximadamente aqui umas 4 gramas, ou uma colher de chá de páprica defumada. Porque não é todos que toleram a páprica picante. E a páprica doce também seria interessante. Mas aqui nós preferimos usar a defumada. Enquanto ele vai fazendo a tilápia, eu vou amassando aqui o inhame com esse espremedor de batatas que eu gosto muito. Esse aqui eu acho que ele é um dos mais práticos que tem. Obrigado. E eu não vou ter muita dificuldade até já na quantidade, porque o inhame está bem cozido e esse espremedor aqui ajuda muito. E aí a gente já vai finalizar o nosso purê e deixar tampadinho para a montagem dos pratos, né, chefe? Eu vou dar uma pausa na tilápia só um pouquinho aqui, eu vou deixar ela reservada, porque eu tenho que dar atenção para a cebola, porque ela já está chegando no ponto de finalização dela. Ó, ela já caramelizou bem, ela já está uma cebola bonita, você percebe a caramelização dela. E para que ela possa chegar no ponto que a gente precisa agora, é esse o momento que entramos com um pouquinho de molho shoyu. Aqui aproximadamente uns 20 ml de molho shoyu. Você vai acentuar o sabor dela e você vai dar uma certa coloração para essa cebola. E assim que terminar, você já pode deixá-la reservada já. Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de rir. Se eu disser que não digo e não ligo, que fico e que só vou aprontar, é que eu sambo direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar. Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Se eu sumir dos lugares, nos bares e esquinas e ninguém me encontrar. Se me virem sambando até de madrugada e você for até lá, é que eu sambo direitinho, assim bem miudinho, você não sabe acompanhar. Pôr no meu cabide só pra pendurar.
Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Chega de fazer fumaça, de contar vantagem. Quero ver chegar junto pra me juntar. Me fazer sentir mais vivo, me apertando o corpo e a alma, me fazendo suar. Quero beijos sem tréguas, quero 7.000 léguas sem descansar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Dois ingredientes que temos que colocar aqui hoje, 3 ingredientes nessa cebola caramelizada, e que a ideia é, depois que você finaliza, que não esteja mais em processo de cocção, você vai aromatizar com 2 folhinhas de louro. Você vai colocar 2 folhinhas de louro, vai misturar, vai deixar, porque o aroma do louro é perfeito. Nós também vamos entrar aqui agora com um pouco de cogumelo. Esse que nós estamos usando aqui hoje é o shiitake. Então a gente vai, eu vou dispensar aqui essa parte dele aqui, que é esse talinho dele, e nós vamos utilizar o shiitake. Porque é o ingrediente do nosso festival: mel, inhame e cogumelo. Você pode, assim como eu falei com a cebola, você tem as 2 opções de você estar usando o cogumelo nas suas receitas. Vai sim do seu gosto mesmo, onde você definir. Você pode estar utilizando ele tanto picadinho assim, uma dica também que eu quero falar com vocês, que todas as vezes que vocês forem utilizar a faca para que vocês possam puxar algum alimento da tábua que vocês estão trabalhando, vocês vão usar as costas da faca para você evitar a perda de corte da sua faca. Exatamente aqui. Porque nem todo mundo tem esse utensílio Uma espátula aqui. assim. Exato. E aqui, ó, peguei, virei as costas da minha faca, despejei onde eu preciso. Agora eu só vou mexer porque o cogumelo ele não precisa estar em fogo brando. Só dele já ter temperatura, ele já chega no ponto de cozimento, porque ele é muito sensível. Então a chefe está terminando de mexer aqui, ó. Nossa cebola está ficando assim perfeita, vai ficar maravilhosa. E o último ingrediente que nós precisamos colocar nessa cebola caramelizada, que é o ponto que vai puxar o adocicado e o agridoce dessa cebola para a gente, é o mel. Hoje a gente está usando um mel silvestre da Mel Brás. E, ó, você não vai colocar muito, você vai usar aqui aproximadamente umas 15 gramas de mel, que é um pouco mais de uma colher de sopa cheia. Você não vai usar muito, porque se no finalzinho você achar necessidade de usar um pouquinho de mel na finalização do seu prato para deixar ele com um toque mais bonito, você tem a tolerância do adocicado no seu prato. Cebola caramelizada finalizada. Agora nós vamos para a finalização do inhame, do purê de inhame, que é com a nossa chefe Milady. Vai, chefe. Então nós resolvemos deixar o nosso purê mais rústico, porque nem todo mundo tem um mixer para fazer. Normalmente a gente gosta de fazer quando é musseline, deixar ele bem liso, até mesmo passar em uma peneira, mas a gente vai deixar ele assim mais rústico mesmo para a montagem do nosso prato. E para essa quantidade aqui nós vamos usar mais ou menos 400 ml de leite, creme de leite, pode ser de caixinha, de lata. O de lata tem um percentual de gordura maior. E vou ligar o fogo aqui bem baixinho para aquecer mais um pouquinho. E eu vou colocar aqui mais ou menos 200 gramas de queijo parmesão ralado. Pode ser um queijo meia cura, Minas padrão, que vai super bem também. E agora a gente vai finalizar aqui o nosso purê. Provar o sal, que a gente tem que provar no final. O purê precisa, como ele é um dos ingredientes principais, ele precisa ficar com um tempero bem agradável, né? Com uma quantidade de sal assim, que agrada quem gosta de mais salgado, quem gosta de mais menos sal. Chefe, e a finalização com pimenta do reino é opcional também, porque nem todos podem com pimenta do reino. Então, se você quiser acentuar o sabor, por que utilizamos a pimenta do reino? Porque ela dilata as papilas gustativas do nosso paladar. Então, você
consegue realçar, destacar o sabor de muitos ingredientes que você está utilizando aqui. Então, por isso que às vezes você vê algumas coisas sendo temperadas apenas com sal e pimenta, porque só o sal já ajuda a destacar o sabor daquele produto daquele insumo que você está usando na cozinha, que você precisa entrar com ele em destaque. Que, por exemplo, um filé, né, gente? Convenhamos que um filé, por exemplo, só o sabor dele, né, chefe? Já é assim espetacular. Então você só aumenta o sabor dele quando você usa a pimenta do reino. Essa é a dica da pimenta do reino. E outra coisa, você também tem a pimenta do reino branca e a escura. A escura é mais forte do que a branca. Então fica a critério de vocês qual vocês querem utilizar na cozinha. Voltando à tilápia, eu fiz o suco de limão siciliano com páprica defumada e aquele sal com um pouquinho de pimenta do reino. Hoje nós estamos utilizando pimenta do reino aqui. Então, nós vamos utilizar agora a farinha de trigo, porque é a forma que vamos preparar esse São Peter, porque ele vai ficar com a camadinha bem crocante, ele vai ficar um peixe bem saboroso. Você vai poder sentir todas as texturas na boca, tanto do purê de inhame, quanto a crocância ainda da cebola, que ela ficou crocante, e quanto a crocância também do seu São Peter aqui, que vai ficar espetacular. Então você não tempera ela, você vai temperar ela aqui. Você vai passar a tilápia dentro desse temperinho de suco de limão com sal, que já é o suficiente para você. E quando você chegar aqui na farinha de trigo, você só vai bater ele de um lado do outro, ó. Faz um pouquinho de bagunça, mas depois você arruma essa baguncinha que você fizer aqui, ó. Homens, né? Somos bastante cuidadosos, viu, chefe? Não tá parecendo que não parece, mas tá. Então, esse é o que você precisa fazer. Você precisa deixar o seu São Peter com apenas uma camadinha dessa de farinha de trigo, né? Porque você teve aqui o suco de limão. Fica espetacular quando você faz assim. A gente leva em consideração que o lado da tilápia, você vê que ela tem um lado que é mais reto, que é um lado mais plano, que é esse daqui, que é as costas dela. E você tem esse lado que ele é pouco mais arredondado. Então, sempre quando você colocar, você coloca esse lado para baixo, arredondado, porque ele vai conseguir dourar esse bolado que ela tem, porque quando você virar ela, essa parte já é plana, então automaticamente ela já vai entrar em acondicionamento com sua panela. Então, que a frigideira também de preferência seja antiaderente. Então, nós vamos começar aqui assim agora, ó. Vamos colocar ela, ó, isso. E tempo, chefe, vamos falar do tempo da tilápia. Eu gosto de falar também porque se você colocar os seus ouvidos bem atentos, você vai conseguir entender que essa tilápia vai conversar com você na hora de você virar ao lado dela. Como assim? Uai, não, chefe, você tem que escutar aqui quando ela está mudando o som. Ela muda o som e você vai perceber a mudança de som da tonalidade dela, que é o momento de você virar ela, porque ela não permite que você vire ela todas as horas. Então você precisa fritar um lado e o outro já está no ponto de sair para o prato. E eu acho que a gente já poderia também começar a finalizar o nosso prato, chefe. O que você acha? Eu já acho. Estou doida para experimentar logo, saber se está gostoso ou se está maravilhoso, né? Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar e tudo eu nem sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra lhe dar. Vem de mansinho a brisa e diz, é impossível se Você tem uma da ponta mais fininha? Não. Da primeira vez era a cidade, Ok. da segunda ao cais eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor
se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. E a montagem? Ei, deixa eu ver esse aqui também. Obrigado, meu amigo. Olha só para vocês verem como é que esse purê ficou. Cremoso, simplesmente maravilhoso. Bem rústico, você vai sentir uns pedacinhos de inhame também, porque é a ideia, porque nem todos vão ter aquele mix em casa. Então nós vamos fazer um estilo quenelle com... Essa concha. Eu vou puxar um quenelle e eu vou preparar a cama da nossa tilápia, que é agora. É isso aqui que eu preciso. E eu vou agora... Você pode ver o lado dela, que ela ficou extremamente crocante. Então a gente vai fazer uma finalização aqui. E agora nesse exato momento a gente entra com a cebola caramelizada. Obrigado, chefe. Ó, os nossos ingredientes estão aqui, os quais a gente precisa entrar em destaque, que é o nosso cogumelo, a nossa cebola caramelizada está aqui, espetacular. Também vale acrescentar que você pode pegar bem pouquinho aqui desse Caldinho caldinho, que delicioso. você pode colocar ele em destaque aqui para acentuar o sabor do seu prato. Chefe, me ajuda a finalizar aqui. Você preparou algumas finalizações. Um pouquinho um pedacinho dessa pimenta dedo de moça, só mesmo para trazer um contrastezinho sem a semente. Tá aqui para finalizar. Trazer sabor a mais, não muito. E vou colocar aqui também um pouquinho dessas folhinhas de capuchinha. Pode ficar à vontade para decorar com flores comestíveis. E um verdinho, né? Sempre vai bem. Vou colocar aqui um pouquinho dessa cebolinha. A semente da pimenta, porque ela não é bem-vinda. Mesmo para trazer mais alegria para o nosso prato. Finalizamos então o nosso primeiro prato. Espero que vocês gostem. Vai ficar disponível aí para vocês a receita. E queremos agradecer os nossos apoiadores, que é o Aloísio Gás, Bruder, Coelho Diniz, Neobras, Prefeitura Municipal de Patinga, Giganet, Instituto Minas, Renova, Realização Fino Trato, Cidinha Sampaio, Rodrigo de Stane. Queremos convidar agora o Elizinho para falar para a gente da harmonização dos vinhos com o nosso prato. E vendo esse prato aqui, assim como o vinho, né, que aguça todos os nossos sentidos, né, o olfato, o paladar, a visão, eu brinquei ontem o tato e até a audição, que você faz o tintim, assim também é com uma comida. Olha só, você come aquela história, né? Você come com os olhos, tá? Tá maravilhoso o prato, vocês estão de parabéns. Obrigado. Tá? Os aromas que nós sentimos aqui, tá? Fantástico, entendeu? Só a receita, chefe, já dá uma água na boca. Só de ver vocês falando aí da receita, já deu água na boca aqui. A gente vai harmonizar esse prato com o vinho Salton Brut. Cidinha, você pega ele pra gente aqui, fazendo favor? E eu queria fazer uma correção aqui e um toque. Sempre que você for degustar um prato, é bom você harmonizar um prato, é bom você saber os ingredientes que leva esse prato, como foi muito bem explicado aqui pelos chefs,
E também você dá uma olhadinha na ficha técnica, porque a ficha técnica desse vinho, ele é feito com Chardonnay, Trebbiano e Prosecco, tá certo? Às vezes as pessoas fazem um pouquinho de confusão, a questão da uva Prosecco. A uva Prosecco, ela também é o nome da uva e também pode ser dado ao nome do produto, que é o Prosecco, que é um espumante feito com a uva Prosecco, tá certo? Então, você tem o produto Prosecco e tem a uva também Prosecco, que vai compor esse Chardonnay, que vai harmonizar perfeitamente com o nosso maravilhoso prato, tá certo? Sim, vamos lá. Obrigado pela dica. Vamos lá. O espumante, ele é feito, ele é posto nessa garrafa, porque nela, o que diferencia um espumante de um vinho é que no espumante ocorre uma segunda fermentação. E essa segunda fermentação é liberado gás carbônico, tá certo? E o álcool. Então, na concepção do espumante, o licor de tiragem, que é o licor base, ele é mais ácido e um pouco menos ele é mais ácido e tem um açúcar residual, tá certo? Então esse açúcar residual, ele vai fermentar também e vai produzir o espumante. Então, ele é feito em autoclavas de aço inox, fechado hermeticamente, no processo Charmat, que é esse processo aqui desse espumante. Existe um outro processo, que é feito através do processo champenoise, né? Tradicional e ou clássico, também conhecido como clássico. Que a segunda fermentação é feita na própria garrafa, tá certo? Esse aqui é o processo Charmat, que a segunda fermentação é feita em autoclavas de aço inox e depois engarrafado. Depois de findado o processo, ele é engarrafado. Então é importante, como aqui está sob pressão, ele é colocado essa grade, tá certo? Para que a rolha não saia. Então é importante, a partir do momento que você tirou essa grade, você tomar muito cuidado para não acontecer algum acidente. Então, você vai dar 5 voltas e meia. Então vai tirar, a partir do momento que tirou essa grade, tá certo? Você vai ter mais cuidado com o espumante. Alguns também consegue tirar sem a grade. E aqui, a partir do momento, você não vai ficar com a unha aqui não, você vai torcer o espumante para ele descolar, para ele, o próprio gás, a pressão vai sair. E é importante que você faça uma pressão para baixo, porque aquela questão do barulho, né, do espumante, quanto mais barulho fizer, mais gás vai sair. Então é bom que faça menos barulho, ok? Aí, ó, tá vendo aqui, ó? Já tá saindo. Então, eu vou fazer uma pressão para baixo. Tá? Aí, ó. Então, e estamos falando também, gente, a Grampian, a gente tem um Instagram também, que é Grampian Delicatessen, e a gente dá algumas dicas de vinho, e vai vir novidade aí, a gente vai estar oferecendo também vários produtos, várias dicas, né? Buscando sempre, tá mostrando o caminho, né? De como extrair o máximo na questão das bebidas, do vinho, do espumante, entendeu? Da harmonização, dos aromas dos pratos. E também as nossas cestas aí, já chegando o Dia das Mães, aí a gente faz de certa forma, uma harmonização bem também, que a gente harmoniza a cesta quando vai um espumante, vai um vinho, tá certo? E no mais, agradecer aí a todos vocês. Vamos dar um brinde lá, ó. Aí, ó. Vou brindar aqui com música. Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz, mas já não há caminhos pra voltar. O que a vida fez da nossa vida? O que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer, porque o meu desejo é meu melhor prazer, e o meu destino é querer sempre mais. A minha estrada corre pro seu cais. Agora vem pra perto, vem depressa, vem sem fim dentro de mim, que eu quero sentir o teu corpo pesando sobre o meu. Vem, meu amor, vem pra mim, me abraça devagar, me beija e me faz esquecer.